Graça e paz, amados. Vamos ao nosso estudo das quintas-feiras, né, o dia das pequenas coisas, com base em Zacarias capítulo 4, versículo 8 a 10 e também Ageu capítulo 2, versículos de 1 a 9. Zacarias 4, de 8 a 10, a palavra de Deus diz assim: E veio a minha palavra do Senhor dizendo: As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, e elas mesmas a terminarão. E vós saberão que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem desprezou o dia das pequenas coisas? Sim, estes regozijarão. Estes 7 mesmos, e verão o prumo na mão de Zorobabel. Estes são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Lindo isso, né? A gente sabe, né, nós já dissemos isso na gravação passada, que a gente está vivendo os tempos mais difíceis, o inimigo tentando de todas as formas nos desviar, nos distrair, nos desanimar, nos acusar, nos atacar, tentando assim impedir e paralisar a obra de Deus na nossa vida. E mesmo que a gente esteja contemplando resultados pequenos, a gente deve lembrar que a gente está no dia das pequenas coisas, né? E aí a gente deve buscar a presença do Senhor, porque Ele é o nosso poder. E aí é onde, a partir dele, a obra vai ser realizada na nossa vida. 3 princípios foram nos dados naquilo que vimos quinta-feira passada. O primeiro princípio é que a gente não deve olhar para as aparências externas, mas buscar entender, né, se aquilo que estamos fazendo está no centro da vontade de Deus. Segundo princípio é que a gente não deve ser enganado pela aparência, pela grandeza externa, mas conhecer e ter discernimento quanto ao tempo e ao propósito de Deus. E terceiro princípio, se algo é da vontade de Deus e está de acordo com o tempo de Deus, então a gente não deve temer, né? Zacarias 4,6 diz que não é por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, vamos continuar. Primeiro princípio, vamos ver hoje, entendendo que Deus tem uma única casa. A gente não deve ser enganado pelas aparências externas, mas devemos nos certificar de que aquilo que estamos fazendo está no centro da vontade de Deus. Um resumo, né, do passado, da quinta-feira passada. O remanescente tinha saído ali da Babilônia, rumo a Jerusalém, iniciada a reconstrução do templo, só que ficou desanimado. E aí, desanimado por quê? Porque quando olhava para a obra que eles estavam fazendo, contemplavam que tudo era pequeno, que essa obra era como nada quando eles comparavam com a glória e grandeza do templo de Salomão. E aí eles estavam decepcionados. Só que Deus diz, olha, não fiquem desanimados. Não olhem para as aparências externas. Enquanto vocês souberem que estão no centro da minha vontade, continue, né? Então, aos olhos humanos, a gente pode dizer que há um certo número de templos, né? Lembramos do tabernáculo que foi erguido por Moisés ali no deserto, do templo construído por Salomão em Jerusalém e desse templo construído pelo remanescente também em Jerusalém. A gente pode identificar ao menos 3 casas aqui. O tabernáculo que foi erguido por Moisés era a casa de Deus. O templo construído por Salomão era a casa de Deus e, igualmente, o templo construído pelo remanescente também era a casa de Deus. Portanto, quantas casas será que Deus tem? Fica aí para você pensar, tá? Hoje em dia, obviamente, as pessoas ricas têm várias casas. E se a pessoa for rica e política, então, né, vai ter casa aqui, vai ter casa em Brasília, vai ter casa em Salvador, vai ter casa na praia, vai ter chácara, vai ter fazenda. E essas pessoas podem ter várias casas, mas Deus tem apenas uma casa. A Bíblia não nos diz que Deus tem várias casas, Deus tem somente uma. Tá? O tabernáculo erguido por Moisés era a casa de Deus, porque quando ele foi concluído, a glória de Deus o encheu. Êxodo 40 vai mostrar isso. Né? Deus passou a habitar naquele tabernáculo ali no deserto. O templo construído por Salomão era a casa de Deus, porque após ter sido terminada, a glória de Deus o encheu. Deus passou a habitar nele. Também esse templo reconstruído ali pelo remanescente era a casa de Deus, mesmo que a gente não veja sendo enchido pela glória de Deus. Né? Quando Cristo estava na terra, ele reconheceu o valor do templo como casa de Deus. Ele disse lá em Mateus 21:13, também em Lucas 19:46, vós transformais a casa de Deus em covil de salteadores. Então, embora externamente a gente tenha o tabernáculo, o templo construído por Salomão, o templo reconstruído pelo remanescente, Deus diz, olha, eu tenho apenas uma casa, olhem para essa casa.
vocês a veem como se fosse nada, mas a última glória dessa casa será maior do que a primeira. Ou seja, trata-se da mesma casa, seja ela o tabernáculo, seja ela o templo, seja ela o templo construído por Salomão ou o templo reconstruído pela remanescente. Ou então o edifício espiritual construído pelo Senhor Jesus, que somos nós, eu e você, né, a igreja. Ele disse, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, isso também é verdade quando a gente olha para o Apocalipse, né? Vemos lá a Nova Jerusalém, a gente descobre que todas essas são uma casa e que a última glória dessa casa será maior do que a primeira. Ainda que a glória do templo construído por Salomão fosse grande, ela não pode ser comparada com a última glória da casa. Evidentemente, a gente sabe que a última glória da casa se refere exatamente ao tempo quando Deus vai abalar não somente a terra, mas também os céus. E esse será o tempo, né, descrito por Ageu, capítulo 2, versículo 7, quando o desejado das nações, né, que não é outro senão o Messias, vier. Né, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, qual é o propósito de Deus em relação à pequena casa? O que a gente vê, por exemplo, quando a gente contempla a Nova Jerusalém? Não é verdade que a última glória da casa é maior do que a primeira? Né? Será que a gente pode comparar a última glória da casa construída por Salomão com a glória encontrada na Nova Jerusalém? Não tem comparação, né? E também não há comparação com relação à igreja gloriosa que Cristo está edificando hoje. Ele não constrói com pedras mortas, nem com materiais como ouro, prata e pedras preciosas, mas sim com eu e você como cartas vivas. Né? Ele vai apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Então, pode haver comparação, sem dúvida, a última glória da casa é maior do que a primeira. Mas mesmo sendo pequena, né, essa pequena casa ali reconstruída pelo remanescente está de acordo com a vontade de Deus, porque ela faz parte do processo através do qual a Nova Jerusalém seria concluída. Né? Então, quando essa casa está de acordo com a vontade de Deus, participando do processo rumo ao cumprimento da vontade de Deus, então ele a reconhece como sua. Deus diz, esta é minha casa. Por exemplo, Deus reconhece a casa IB Colina, né, como sua. A gente não pode mais considerar em termos de quão grande ou quão pequena é a comunidade na qual a gente congrega. Evidentemente, nosso Deus é um Deus grande e a gente não pode limitar Deus. Né? Antes, a gente deve lembrar que com Deus não se trata de quão pequeno ou quão grande é a casa. Por maior que seja a casa, ela nunca será maior do que Deus. Portanto, por maior que ela seja, ela ainda será muito pequena em relação a Deus. O que realmente importa nunca deve ser a aparência externa. A gente não deve se importar com tamanho, com pequenez ou grandiosidade externas. Aquilo que realmente importa é o que você está fazendo está no centro da vontade de Deus, o trabalho das suas mãos é parte do desenvolvimento da obra de Deus rumo à Nova Jerusalém. Se a sua resposta for uma resposta positiva, glória a Deus por isso. Né? Então, esse princípio é algo que a gente precisa reconhecer. Ele é aplicável a nós hoje, né? E em termos humanos, nós, os homens pecadores, o homem caído, ele busca naturalmente por algo grande, espetacular, porque para nós qualquer coisa que é grande, espetacular, a gente atina como algo de grande sucesso. Nós achamos que se algo é grande, espetacular, é considerado sucesso. Então, isso é algo que Deus certamente abençoou, a gente pensa, né? De fato, o que a gente percebe? A gente percebe muito orgulho do nosso ego nessas coisas. E isso, infelizmente, é algo natural, é humano. Quando a gente lê, por exemplo, Novo Testamento, a gente vê que Elias fez uma obra tremenda ali no Monte Carmelo. E que logo em seguida ele teve a sua vida ameaçada por Jezabel. O que ele faz? Ele foge, ele anda por 40 dias e 40 noites, chega ali no Monte Sinai, se esconde numa caverna, né? E Elias estava lá. Deus apareceu para ele. E leia, né, 1 Reis 19, você vai encontrar primeiro um grande e forte vento que fendia os montes e despedaçava as rochas, só que Deus não estava nele. Houve também um terremoto, Deus não estava nele. Veio então um fogo, né? Deus não estava nele. Então veio uma voz tranquila e suave, Deus estava nela. Nós sempre estamos procurando por algo grande, algo espetacular. Pensamos que Deus tem que estar no vento, na tempestade, no terremoto, no fogo, mas Deus não estava lá. Deus estava na voz tranquila
e suave. Pergunto, estamos fazendo a vontade de Deus? Você está fazendo a vontade de Deus? O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 3,10 o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem cada um como constrói. Paulo diz ser como um sábio construtor. Paulo não está dizendo que ele era o arquiteto, mas sim um mestre de obras. O arquiteto é o próprio Deus e é Deus quem lança o fundamento. Paulo nos diz que a gente não pode lançar nenhum outro fundamento a não ser aquele que é Cristo Jesus, né? Jesus Cristo é o único fundamento, mas depois que o fundamento é lançado, a gente deve ter cuidado com aquilo que a gente edifica sobre ele. Algumas pessoas edificam sobre o fundamento usando ouro, usando prata, usando pedras preciosas, e outros edificam sobre ele com madeira, com feno, com palha. Dá para perceber a diferença? Tá? Por exemplo, se você quiser construir uma casa com ouro, prata e pedras preciosas, né? Quão grande vai ser essa casa do que você vai poder construir? Ela vai custar muito caro. Só que quando você usa madeira, feno e palha, você pode construir uma casa grande. E isso é possível porque não vai custar muito dinheiro, vai gastar menos. Mas tem um detalhe, né? Aquilo que você vai usar tem significados. A madeira representa a natureza humana, um homem em pé como uma árvore, por isso a Bíblia sempre usa a madeira para representar a natureza humana. O feno nos fala da glória humana. 1 Pedro 1,24 vai dizer que toda a carne é como a erva e a glória do homem é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. E a palha nos fala das nossas obras. Então, se alguma coisa é obra do homem, e se é para a glória do homem, ou se é o próprio homem que está fazendo, então você pode fazer algo grande, espetacular. Só que vai chegar um momento em que o fogo refinador, né, vai fazer com que apareça. Nesse momento a sua obra vai ser provada. Você vai aprender que madeira, feno e palha são materiais apropriados como combustível para o fogo. Eles serão totalmente consumidos. Certamente, como diz a palavra, né, você vai ser salvo, pois o fundamento não pode ser queimado. O fundamento é Cristo. Mas você será salvo por um triz. Né? Então, olhe para o ouro, a prata, as pedras preciosas. O ouro é a natureza de Deus, a prata é a redenção de Cristo e as pedras preciosas são as obras do Espírito Santo. E esses materiais são valiosos. No tribunal de Cristo você vai notar que o fogo os faz encandecer e manifestar a sua glória. O julgamento vai manifestar a glória do ouro, da prata e das pedras preciosas. Então, será que a gente não precisa mudar o nosso conceito, né? A gente está sempre buscando algo grande, algo espetacular e considera que isso é sucesso, que é bênção de Deus e que Deus tem que estar ali. Só que isso não é necessariamente verdade. Ao invés disso, eu penso que a gente deve estar preocupado com a seguinte pergunta. Vou repeti-la várias vezes. Estamos no centro da vontade de Deus, né? A obra na qual a gente está envolvido é parte do desenvolvimento da obra de Deus rumo à concretização do seu propósito. Se for assim, então Deus ele reconhece essa obra como sua e isso é tudo que importa. Então, concluindo, na Coreia do Sul, por exemplo, há uma grande igreja, né? A igreja que é considerada a maior igreja do mundo, o maior templo, com 1 milhão de membros. Você pode ficar maravilhado com isso. E segundo nossa natureza humana, nós sempre julgamos as coisas pela aparência externa. Mas esperemos e aprendamos e vejamos como é que Deus vê. Isso não quer dizer que Deus não possa estar presente em algo que seja grande. Não estou afirmando isso, certo? Mas a verdade é que a satisfação divina não está relacionada a ser grande ou pequeno. Isso não importa. Não olhe para isso. Não avalie através desse critério, mas veja como Deus vê, fazendo a seguinte pergunta. Isso é a vontade de Deus? Será que você está alinhado com o propósito, com o trabalho de Deus rumo a seu propósito? Né? Isso é o que importa. Esse é o primeiro princípio. E eu penso que a gente precisa aplicar na nossa vida de maneira pausada e no devido tempo. Que o Senhor continue abrindo a nossa mente, o nosso entendimento e aplicando ao nosso coração a plenitude da sua palavra. Que Jesus te abençoe ricamente. Fiquem com Deus.